Bom dia para todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais um encontro de História e Formação dos Sistemas Jurídicos Contemporâneos. Então, hoje começamos com carnaval, com marchinhas, e uma música, né, crítica, né, um samba crítico, né, debochando um pouco dessa questão da história factual, né, que por muito tempo a história foi pensada em como aprendizado, uma memorização, né? Uma história onde só importava basicamente nomes dos personagens oficiais que para a história tinham alguma importância, alguma relevância, né? Todos nós temos relevância para a história, mas essas escolhas, as opções em quem vai ter destaque, quem vai ser jogado para debaixo do tapete, geralmente é um projeto oficial, né? Vem de cima para baixo, né? Vem das esferas de poder, que vão determinar, né, quem deve ser louvado, quem deve ser rejeitado. Se a gente perceber, né, até sem entrar muito em detalhes, mas algumas figuras que são homenageadas, por exemplo, pelo presidente atual, né? Para muitos é um torturador, né? Então, assim, enquanto um louva e coloca, o meu herói é fulano de tal, para outros, poxa, mas esse torturou a ex-presidente quando era militante lá, enfim. Quem define quem é herói, quem não é, acaba sendo também o poder, quem está no poder, né? Ele tenta definir a narrativa da história, a narrativa que se torna vitoriosa. E o samba do Crioulo Doido, que já seria talvez politicamente incorreto, né? O próprio título dessa paródia, dessa brincadeira do Stanislau Pontes Preta, né? O Sérgio Porto, com essa ideia de que, por conta, né, durante muito tempo, as escolas de samba meio que reproduziam também essa narrativa da história oficial, né? E a partir da década de 60, 70, começou-se a trazer mais. Algumas escolas começaram a trazer mais esse viés crítico, e hoje, né, mesmo algumas ainda reproduzindo fatos, datas, nomes de acordo com uma historiografia mais oficial, temos também, por exemplo, o exemplo da Mangueira, né, de 2019, que trabalhou muito bem com isso, né? Fez uma espécie de samba do crioulo, né, crítico, que está na faculdade, que estudou, e aí repensou todos os heróis. Né? Era brilhante, né? Foi brilhante aquele desfile, né? Logo de comissão de frente já, né, eles saíam, né, do quadro, né, Dom Pedro, o Cabral, enfim. Aí, quando viam, eram atores que brincavam como se fossem anões, né? Então, assim, quem foi projetado como gigante por uma historiografia, né, se for ver, né, quais foram os seus feitos, né? Um como Borba Gato, né, que era bandeirante, e quantos morreram, né, nessas incursões dos bandeirantes pelo interior do Brasil. Então, trazendo essa crítica também, esse olhar crítico, que a história, de certa forma, parece que fugia. Óbvio que, durante os períodos de ditadura, tanto lá no período Vargas, depois na ditadura militar, o pensamento crítico foi afastado das escolas. Não é à toa que filosofia, sociologia foram banidas do que hoje a gente chama ensino médio, né? E a própria história ficou bem quadrada, né? A história não passava de Getúlio Vargas, por exemplo, né? Para estar debatendo a própria contemporaneidade do que era, do que eles chamavam, o que os militares chamaram de revolução e que a oposição chamava de golpe. Então, assim, essa própria disputa narrativa que, né, cada 31 de março, 1º de abril, nesses 4 anos, tiveram embates, né? Notas do ministro da Defesa, lembrando da época da Revolução, né? Enquanto parte da imprensa, parte dos intelectuais
né, lembrando os tempos da ditadura. Enfim, fica-se esse embate, e isso é constante, né? Porque a história está se fazendo aqui hoje, nesse momento, estamos aqui construindo, né, a história. O que vai ficar dessa narrativa, né, é uma disputa de memórias, né? Alguns que acharam interessante, outros que acharam mais ou menos, outros que aprenderam, outros que não aprenderam nada, enfim. Mas isso vai ser sempre uma memória disputada. Se vocês se encontrarem em outras turmas lá para frente, mais terminando lá o curso, e lembrar como eram as aulas de história, né? Ele falava muito, e falava pouco, e falava nada, falava, poxa, enfim, vai ser uma disputa de memórias de algo que já aconteceu, né? Mas que pode marcar ou não, enfim. Essa é a questão, né? Tudo que a gente vai vivenciando, e como a gente vivencia muita coisa, nossa memória, nosso HD aqui, que bom, né? Ele vai sendo seletivo. Aquilo que bate, que tem a ver, que a gente acha interessante, a gente vai guardando. O que não, por exemplo, vocês vão ficar tão preocupados com a prova, né? Alguns preocupados com a prova do dia 23 de junho. 23 de junho não pode faltar, ok? Até porque a nossa atividade A2 ficou em cima dessa prova. Tá? Vou já adiantando, né, que o assunto da prova a gente terminou na aula passada. Tá? As questões de história do Brasil não devo colocar, não, tá? Não para não, enfim, no máximo como uma discursiva, enfim, né? Eu geralmente gosto de colocar nas questões discursivas, fazer uma espécie de self-service, né? Coloco lá umas 5, 6 e vocês vão escolher, por exemplo, quantas vão responder, se 3, né? Não quantas não, vocês têm que vou colocar lá, ó, das questões abaixo, escolha e responda 3, por exemplo, né? E vou colocar lá 6 questões. Então, vocês vão responder aquela que vai se sentir mais confortável para responder, ou que sabe mais, ok? Tá? Então, a matéria vai ser lá desde sociedades primitivas, né? Enfim. Mas nós vamos fazer aqui no dia 9, né? Dia 16 é um feriado, né? Então, a gente não vai ter aula. No dia 9, a gente vai fazer um momento oficina mecânica, né? Assim, pô, revisão, super revisão, para vocês saírem com o carro turbinado para adiante. Eu devo propor, nesse dia 9, estou pensando aqui, um quiz. Né? Eu tenho um quiz mais ou menos preparado, vou dar uma olhada lá nele, como é que ele está. São, sei lá, 30 e poucas perguntas, meio que show do milhão, né? Então, estou pensando aqui provavelmente na nossa última aula, antes da prova, né? Como tem esse feriado, desse tempo, eu vou lançar o quiz para vocês, tá? Vocês vão ter um tempo para fazer, responder, e depois eu venho, né, respondendo e tirando dúvidas, porque é um quiz que vai lá desde o início da nossa matéria até as revoluções, né? A Revolução Francesa, o Código Civil Napoleônico, que é mais ou menos esse corte. Então, as questões ligadas à história do Brasil, se entrar, vou colocar alguma coisa nas discursivas, e aí são opcionais, tá? Porque realmente, como não teve A1, que foi prova, né? Então a gente não teve a possibilidade de fazer como geralmente né? Porque o que eu acho que às vezes até eu costumo dizer que a escola, né, a nossa educação, ela tem um quê mediocrizante, né? Que deixa tudo meio que na média, né? Medíocre, no sentido de aposta-se muito na questão da prova, né? Um instrumento que eu particularmente, enfim, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é isso?
porque eu não gosto de colocar tanto peso, né, num instrumento de avaliativo. Geralmente eu quebrava essa A2, né, num trabalho mais artístico, em grupo, e a prova, para que nada valesse, né, tanto, né, tivesse um peso tão grande. Mas, enfim, né? Então, não se preocupem, estudem. Dê uma olhada lá nos vídeos anteriores, o que tem. E como eu comecei esse expediente de gravar mesmo, salvar, né? E está postando lá mais recentemente. Então, aquelas primeiras aulas, acho que lá, bem lá do início, no dia 9 a gente vai lembrar um pouco, né? O direito consuetudinário, né? A questão do que é uma sociedade simples, uma sociedade complexa, enfim, todas essas questões, né? Falar um pouquinho lá do Código de Hammurabi, enfim, tá? Então, a gente vai lembrar um pouco disso e as demais questões vão estar no quiz. Tá? Então, nessas duas próximas aulas, hoje e na semana que vem, a gente vai estar falando de história do Brasil, a história do direito no Brasil, e por isso eu comecei tanto com a Marchinha, né? Mesmo com essa dúvida lá, né, que a Daiane colocou, né, que eu também ouvi no final, falando no 21 de abril, né? 21 de abril é outra data, né? É outro personagem, que, inclusive, aí falando de história, como as coisas acontecem, são escolhas, né, que vão sendo feitas. 21 de abril, Tiradentes, não é isso? E as pessoas até perguntam, algumas perguntavam, pô, mas é feriado 21 de abril, Tiradentes, e não é feriado 22 de abril, isso é vontade de ter feriado, né? O único feriado contestado no Brasil é o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Tem gente que fala, pô, é feriado demais, né? E depois não temos racismo no Brasil, né? Até o feriado é contestado. Mas, enfim, poxa, não tem feriado também 22 de abril, que foi o descobrimento do... Tiradentes ficou banido da história brasileira durante muito tempo, até porque, né, ele foi a execução de Tiradentes, né, o enforcamento dele, foi mandado pela Dona Maria. Dona Maria I, a louca, né, ficou conhecida na história, né, que já veio para cá meio que, né, com alguns distúrbios, né? E quem conhece ali no centro do Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, tem o Paço Imperial, né? E atrás tinha uma passagem subterrânea ali que ligava o Paço àquele prédio, né? Que estão até reformando, que vai ser aberto para exposições também, estavam vendo isso ali. Tá? Então, ela ficou ali, quem estava governando de fato era o Dom João VI, o regente, né? Já estou antecipando umas coisas aqui. Né? Mas ainda foi ordem de Dona Maria, ainda em Portugal, a execução dos Inconfidentes de Minas Gerais, no mesmo ano, né, do auge ali dos acontecimentos lá na França, da queda da Bastilha, enfim. Então, é contemporânea a Inconfidência Mineira com o 1789 ali na França. Né? E a maioria dos Inconfidentes, que eram pessoas de posse, tinham terras, escravos, alguns foram perdoados, outros foram mandados por degredo na África, e somente 2 foram vitimados na questão. Um, que o poeta, né, Tomás Antônio Gonzaga, né, que se enforca, né, na prisão, né, então ele se suicida, e o Tiradentes, que foi o único que foi condenado à execução pública. Eles precisavam ter alguém ali para ser, né, punido exemplarmente. Na época não tinha nenhum evento, né, grande evento, não tinha Rock in Rio, não tinha Maracanã, não tinha nada. Então, a execução de Tiradentes foi um acontecimento que parou a cidade do Rio de Janeiro. É onde é ali hoje o Teatro João Caetano, tem uma estátua ali de Dom Pedro I, então aqui no Rio, os monumentos, né? E do lado do Paço Imperial tem ali a estátua de Tiradentes, porque ali a Alerj, onde funciona a Alerj, né?
é chamado Palácio Tiradentes. Então, em frente a quem mandou enforcar, está ali Tiradentes. Então, no Rio, tem uma certa confusão de, né, homenagens, né, nas estátuas, parece o samba aí do Stanislau Ponte Preta. Tá? Então, por conta disso, Tiradentes ficou banido, foi executado, e lá na sua sentença, suas terras seriam salgadas, jogar sal, né, para que não nascesse nada, e sua figura, enfim, sua história seria esquecida, banida. E, de fato, Tiradentes só foi ressurgir na história brasileira com o advento da República, que, meio sem muitos heróis, carente de heróis, né, tentou lá pensar quem que a gente poderia, né, trazer aí como herói. Lembraram de Tiradentes, levaram para o departamento de marketing, porque todo enforcado, enfim, executado, até por piedade, misericórdia, raspavam a barba, cortavam o cabelo, né? Então, né, careca e sem barba, foi executado. Mas aí levaram para o departamento de marketing e falaram, pô, esse herói, pô, lançar esse herói, igual o pessoal da Marvel, né? Como que vamos lançar esse herói? O que ele precisa ter? Enfim. Então, como lançar esse herói? Lançaram, deixa eu compartilhar aqui. Como lançar o herói, né? Aqui a figura, um quadro clássico, né? De Tiradentes com a corda no pescoço, né? Então, todo momento aqui, esse quadro, né? Esse quadro, eu estou na dúvida do Vitor Meirelles ou do Pedro Américo. Foram os dois pintaram, mas, né? Olha só, esse aqui, esse quadro né? Porque ele foi, né, enforcado e depois esquartejado, e suas partes expostas no caminho para Minas Gerais. Porque não bastava executar, era preciso colocar, né, ao povo que quem ousasse ir contra a coroa, aconteceria isso. Mas em todas essas, né, Tiradentes com a corda no pescoço, ou ele já executado, ou aqui, né, literalmente também com a corda, né, posando com a corda no pescoço, né, foram criações posteriores, ok? Né? E esse visual aqui lembra que outro personagem da história mundial, né? Qual outro? Né? Vocês estavam vendo? Estava aparecendo para vocês as imagens? Sim, né? Então, quem que a quem parece, né? Está remetendo a quem, né? Na história mundial, né? Ainda mais no suplício. Olha isso aqui, ainda tem uma auréola quase, né? A quem? Quem que ele lembra, né? Jesus Cristo, certo? Não é isso? Roberto, Anisco, é isso, né? Então, para criar o herói, precisaram levar para o departamento de marketing, brincando, né? Departamento de marketing, obviamente, mas assim esse herói, esse personagem banido da história, de repente retoma e ele ganha tanta dimensão como ligando com a ideia de um ideal republicano que de fato era algo meio que novo, assim, não estava tão fixado. A gente vai falar sobre isso, não sei se a gente já chega hoje, mas é provável, tá? Com essa carência de heróis, precisaram pensar alguma história, né? E aí colocam a ideia dos Inconfidentes como propondo uma república, parcialmente, né? Porque eles defendiam que o grupo mais desejava mesmo era fugir dos impostos, do chamado da derrama, né? Que o ouro começou a escassear, né? O pessoal fugindo do imposto de renda da época, né?
que era menos do que hoje, né? Talvez, né? Porque o quinto, né? Eles tinham que pagar o quinto. Quinto de 100% é 20%, certo? Quanto que se paga de imposto de renda hoje? 27,5%. Então, hoje em dia, esse fisco é mais, talvez seja mais guloso do que era o quinto lá naquele momento, né? Mas, de qualquer maneira, né, para tentar meio que fugir desse fisco, fizeram um manifesto e propuseram fazer uma rebelião e tomar o poder, pelo menos ali na região das Minas Gerais. Mas denunciaram, alguém delatou isso, uma delação premiada, digamos assim, e, né, desbarataram o grupo, né, não foi à frente, né, não vingou, e com isso prenderam esses inconfidentes, como eu falei, o único que foi de fato sentenciado, né, foi Tiradentes. Deixa eu só. Falei do Tomás Antônio Gonzaga. Cláudio. Ah, não, foi o Cláudio Manuel da Costa, tá? Valeu, São Google. Cláudio Manuel da Costa, né? Que foi encontrado morto na sua cela, né? Também era poeta. Deixa eu ver qual dos dois que é do Marília de Dirceu. Ah, tá. O Marília de Dirceu é do Tomás Antônio Gonzaga, né? Mas o Cláudio Manuel da Costa que foi encontrado morto, né, lá na cela. Enfim, e foram os dois únicos que ali naquele momento acabaram morrendo, né? Bem, então, isso só um preâmbulo e voltando um pouco a essa ideia, né, dessa história, que tem a história de como a história é contada, isso que a gente chama de historiografia, e que é algo que eu acho muito interessante dentro da nossa formação de historiadores, né? Então, deixa eu abrir aqui agora as. Primeiro momento, né, para se pensar aqui, história do Brasil, é o Brasil colônia. Tá? A gente divide a história do Brasil em períodos, né? A gente tem o período colonial, o período imperial, né? Quando o Brasil se torna independente e opta por uma monarquia, meio que na contramão de quase toda a América Latina, né? E a República, né? Então, estamos vivendo esse terceiro momento, né, da história brasileira, né? Mas começando nessa perspectiva aqui, né? Deixa eu já baixar o próximo também. Vou tentar ver se a gente consegue pelo menos esses dois, colônia e império. Depois república, vamos ver. Até onde der a gente caminha. Então, vou ampliar aqui. Tá, então, a gente vai falar desses três momentos, né, nesses dois encontros, nesse período colonial, do Império Brasil, né, essa monarquia, a monarquia, né, instituída lá, teoricamente, com o dia do Fico, né, independência ou morte, enfim, depois a gente, se eu não falei, falarei sobre essa questão, né, como a história construiu também esse momento, né, que ele provavelmente, com quase todas as evidências, ele não aconteceu. Então você pensa assim, poxa, como assim? A gente acredita em coisas desde lá de Tesourinha 2, Papelzinho Picado 4, Massinha 3, que o Brasil, né, se tornou independente, a gente bota chapeuzinho de jornal, espadinha de jornal, né? E sabe que o que ele gritou, o que Dom Pedro gritou, né? Enfim, nesse 7 de setembro é provável, né, que isso tudo venha novamente aí, né? Porque vamos estar comemorando 200 anos, né, dessa independência. Pois bem,
E, nesse sentido, né, aquilo que a gente aprendeu como verdade histórica talvez seja apenas um quadro que o Pedro Américo, né, enfim, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, né? Eu tenho a impressão que eu já falei. Se não falei, eu trago de novo esse tema, tá? Então, começando lá com a colônia, pensando história e também a questão do juridicamente, né? Como funcionava, como acontecia esses sistemas jurídicos ao longo da nossa história. Então, Brasil colonial é o período denominado colônia, em que o Brasil esteve sob o domínio de Portugal, desde os anos de 1500 até 1822. Desde lá da, entre aspas, descoberta do Brasil, hoje talvez ainda alguns utilizem ou falem, 2000 teve muito isso, né? Os 500 anos do descobrimento. Nós, historiadores, né, sua grande maioria, ela é crítica a esse. Né? Eu cheguei até a falar naquela aula que a gente falou de grandes navegações, comentamos sobre isso, né? Porque quando chegam aqui os portugueses, essa terra já está habitada. Né? Cerca de 5 milhões de índios viviam entre litoral e parte do interior do que hoje a gente chama Brasil. Então, né, quando Colombo chega lá só um instantinho. Quando Colombo chega lá na América Central, ali nas Antilhas, né, onde hoje é a República Dominicana, já tinham habitantes ali. Né? Então, essa questão, né, a gente trabalha, é uma questão eurocêntrica. Né? Dizer que é descobrimento do Brasil, descobrimento da América, é uma visão que parece que só existe a história pelo olhar de quem escreve, de quem tinha escrita naquele momento, que eram os europeus. Sob essa perspectiva, de fato, os europeus descobriram a América. Os europeus descobriram aquela terra ali que ficaram sem saber se era Vera Cruz, Santa Cruz, depois chamada Brasil. Alguns dizem que por conta da vegetação, né, do chamado pau-brasil, Brasil, tem a ver também com essa coisa dessa tintura vermelha, avermelhada, né? Então, que daí teriam, né, batizado, né, por fim, de Brasil. Mas, dentro desse contexto, né, então, desse período, juridicamente pensando, essas terras, depois lá do Tratado de Tordesilhas, a negociação, que é 6 anos antes dessa data do, entre aspas, descobrimento. Tá? Então, juridicamente, o Império Português é que mandava nessas terras. E dentro dessa estrutura jurídica do Império Português, cabia ao rei a administração da justiça. Então, era uma prerrogativa absolutista, inclusive. Né? Então, isso é contemporâneo ao período absolutista, certo? Então, cabia ao rei a administração da justiça. Em muitos documentos e leis, a justiça é considerada a primeira responsabilidade do rei. O ordenamento e toda a estrutura jurídica portuguesa estavam reunidos nas ordenações. Ordenamento, ordenações. 3 grandes compilações formavam a estrutura jurídica portuguesa. O primeiro a ordenar uma codificação foi Dom João I, que reinou de 1385 a 1433. A elaboração atravessou o reinado de Dom Duarte, a regência de Dona Leonor, sendo promulgadas pelo recém-coroado Afonso V, que, olha, questões da história, né? Que, apesar de nada ter contribuído para a obra, deu-lhe o nome. Ordenações Afonsinas. Então, a primeira ordenação que essa terra, Brasil, colônia, né, foi, né,
que regia, né, as normas, né, foram as ordenações afoncinas, que vigoraram até 1521. Okay? Em 1521, ano em que Dom Manuel promulgou Dom Manuel o Venturoso, né, promulgou a que levou o seu nome, Ordenações Manuelinas, fruto da revisão das ordenações afoncinas e da recompilação das leis extravagantes, leis acessórias ao Código. Então, duas ordenações aí. Ordenações afoncinas, né, que quando 1500, a partir de 1500, né, e o que fosse pensado em termos dessa colônia, que muito foi pensado em termos de abandono, né? O grande interesse português era pelas Índias, pela questão da pimenta, enfim. Tanto é que a gente, em História do Brasil, a gente faz mais ou menos uma distinção, né? O chamado período pré-colonial, né? Mesmo com o descobrimento, de 1500 a 1530, é meio considerado na história, né? Quem estuda mais esse período, né, o período colonial, coloca como uma espécie de período pré-colonial, porque o que vai ser caracterizado, né, essa história vai ser caracterizada por um abandono da coroa portuguesa. Né? Só depois de 1530, até com o declínio do comércio com o Oriente, porque já ninguém aguentava mais pimenta, né? Imagina. A princípio, a pimenta era 900% de lucro. Depois de 30 anos, ninguém aguentava mais, todo mundo com problemas gástricos, com hemorroides, enfim, é muito pesado. Né? Bem, então, voltaram os olhos novamente para essa colônia. Opa, dando sopa lá. Nessa virada, por exemplo, já eram as ordenações manuelinas que estavam na vigência. Depois das ordenações manuelinas, Duarte Nunes de Leão recompilou novas leis extravagantes. Extravagantes não no sentido, poxa, uau, né? Diferentonas, né? É porque estariam além, né, da lei ou que estariam mais de forma específica para aquele contexto, para aquele lugar. Até 1569, publicação muito conhecida por Código Sebastiânico. Tá? Então, essas leis extravagantes, né, diferentes, como se fosse uma espécie de leis apropriadas para aquele lugar. Né? No caso, pensando as colônias, o grande império colonial português, no contexto do século XVI. O Código Sebastiânico, que, aliás, Dom Sebastião gerou várias lendas, né? Porque ele foi lutar contra os mouros, né? Na África e desapareceu. Né? Morreu, né? Mas, enfim, como nunca acharam o corpo de Dom Sebastião, ele virou uma lenda. Em Portugal e nas colônias também. Um dos mitos era a volta de Dom Sebastião. Ou no Maranhão, por exemplo, tem lá uma lenda, né, de que ele encarnaria um touro, né, e voltaria, né, glorioso. E meio que era uma espécie, virou Dom Sebastião uma coisa meio messiânica, assim como os judeus, né? Os judeus ortodoxos que não acreditam que Jesus Cristo é o Messias, né? Então, eles aguardam a vinda do Messias para essa redenção final. Então, os portugueses, durante muito tempo, alimentaram essa lenda, né, de que Dom Sebastião retornaria, seria o grande tempo, né, português. Então, é um mito, né, e que em alguns lugares do Brasil, como eu falei, lá no Maranhão, tem essa lenda também, essa crença, né, cultivavam essa mitologia, né, desse retorno de Dom Sebastião. E ganhou o nome, né, Código Sebastiânico, muito embora, olha a história agindo aí de novo, mesmo não tendo participação nenhuma de Dom Sebastião na elaboração dessas leis extravagantes.
Uma nova revisão das ordenações foi encomendada pelo rei Filipe II, rei da Espanha. Ué, rei da Espanha? Mas o que o rei da Espanha tinha a ver com os negócios portugueses? Tem um período da história, de 1580 a 1640, com a vacância do próprio Dom Sebastião, né? Sumiu, né? Era muito jovem ainda, não tinha herdeiros. Um momento de vacância, né? O tio Dom Sebastião tinha assumido o trono provisoriamente, também morreu, já era idoso, enfim. Um vácuo, né? E a burguesia, enfim, a nobreza portuguesa opta em se juntar com a nação que tinha ganho na Mega Sena da virada na época, a Espanha. De 1580 a 1640, ocorre o que estudamos, né, na história do Brasil colonial, a chamada União Ibérica. E teve um. Né, então, os reis espanhóis, Filipe II, Filipe III, né, se tornaram ali os reis também de Portugal. Né? E é esse período da história que possibilita o quê? Um certo descumprimento do Tratado de Tordesilhas. O entendimento era que se tudo era, né, um reino só, Portugal e Espanha, aquela linha demarcada perdia o sentido. Né? E, de fato, tanto espanhóis tentaram se apropriar ali da região, né, muito próximo da linha, ali onde é hoje ali a Argentina, Uruguai, né, Paraguai, chegando até o que é hoje meio Paraná, Rio Grande do Sul, né? E, ao mesmo tempo, também, né, se essa linha do Tratado de Tordesilhas praticamente cortava o litoral, né, a gente começa a ver a penetração de portugueses em direção, né, dessa faixa interior. Né? Então, esse mapa foi sendo redesenhado. Durante esses 60 anos, não tinha sentido traçar uma linha em que tudo pertencia ao mesmo reino. Okay? Mas, em 1640, restaura-se o trono português e vão ter que repensar, né? Isso um século depois, vai ter, por exemplo, o Tratado de Madrid, que é o chamado Ut Possidetis. Quem está no lugar fica, independente se era ou não era Tordesilhas, enfim. Né? Mas ficou uma indefinição, tiveram que negociar novos tratados para a definição, né, desses espaços. Então, essa terceira ordenação, que vai mais longe, né, são as ordenações filipinas, ficaram conhecidas como ordenações filipinas. Então, o Filipe II, né, encomendou a um grupo de juristas, chefiado por Damião de Aguiar, que as apresentou e obteve aprovação em 1595, somente impressa e entrada em vigor em 1605, com o nome de Ordenações Filipinas. As ordenações abrangiam juridicamente não só a sede do Império, mas também suas colônias. Porém, nem todas as leis eram de fácil aplicação no Brasil, assim como em outras colônias, onde muitas leis precisaram ser adaptadas, devido às peculiaridades culturais ou à falta de condições dessa aplicação. Né? Toda uma estrutura, e só pensando aqui, toda a estrutura, né, de aplicação dessa justiça, pensada na metrópole, em Portugal, e depois Portugal, Espanha, era bastante diferente das condições, né, de serem implementadas aqui no Brasil colônia. Porque imagina, ó, em 1530, por isso esse corte do que é período pré-colonial e período colonial. Tá? Depois que, né, vão percebendo que esse comércio com as Índias está declinando, eles resolvem, né, abrir os olhos em relação a essa região e vão tentar organizar a estrutura administrativa.
muito embora com a dificuldade enorme, porque é só pegar o mapa, né? Olha o litoral brasileiro. Né? Como tomar conta de um litoral extenso desse? Militarmente, Portugal é um país muito pequeno, e sempre foi muito pequeno. E foi, de certa forma, ousado de ter, né, um império colonial, tanto é que acaba perdendo esse império, né, vai perdendo paulatinamente, porque não tem massa, né, não tem exército para segurar todas essas conquistas, certo? E vai tentar organizar essa questão aqui administrativa, né? Então, como vai fazer? Em 1530 chega ao Brasil a primeira expedição colonizadora. Esse é o marco do que a gente chama, então, do período colonial. Se de 1500 a 1530 é tratado como um pré-colonial, tem aqui uma incursão ali, outra aqui, e a preocupação, por exemplo, na região do Cabo Frio, né? Os franceses já estavam ali fazendo comércio, levando para o Brasil aberto, fazendo contato ali com os índios tamoios, né? Os tupinambás, enfim. Já tinha essa possibilidade de contatos extra-portugueses, por conta da dificuldade de tomar conta desse vasto litoral. Né? Então, essa é uma questão que já estava mais ou menos em tela. Né? E era preciso organizar essa colonização. E a expedição de Martim Afonso de Souza marca esse início. Que, aliás, ele traz até animais, né? É aí que trazem galinhas, cachorros, né? Gatos, cabras, enfim, animais que não eram, né, daqui, né? Cabeças de gado. Se a gente pensar, né, esses animais não eram, né, animais nativos daqui, foram transplantados, né, da Europa para cá. Tá? Foi concedido ao Martim Afonso plenos poderes, tanto judiciais quanto policiais, assim como aos donatários das capitanias hereditárias, que também gozavam dos mesmos poderes. Uma pausa. Qual a forma que a coroa portuguesa encontrou de incentivar a colonização daqui, do Brasil? Dividiu em faixas de terra, as chamadas capitanias hereditárias. Ok? E, nesse contexto, deixa eu botar aqui para a gente ver o mapa das capitanias hereditárias, eles dividiram essas terras, essas faixas de terras, com nobres portugueses. Vou botar aqui. Deixa eu pegar um aqui. Capitanias hereditárias. Então, isso foi uma forma de terceirização, percebam? Né? A coroa portuguesa já era meio esperta nesse sentido, né? Porque ela terceirizou a colonização. Acho que eram 15 e foram 13 donatários. Deixa eu confirmar essa informação. Ah, são 15, foram 15, divididos em 15 lotes, né? Sendo que alguns ganharam mais de uma capitania. Assim, no mapa, é sensacional, né? Pô, facinho, ó, essa terra vai ser sua, tá, João de Barros e Aires de Cunha. Vai ser sua. Só que aí não diz que se tem tribo indígena aqui ou não, se tem rio, se tem, né, quais são as dificuldades, né, naturais, né? Então, foi escrita, né, e com um documento chamado foral, né? A carta, né?
o documento que dava propriedade, posse. Uma posse, como concessão hoje, por exemplo, quando você viaja lá para São Paulo, né, é uma rodovia que foi concedida à CCR, né, se não me engano é a CCR que faz aquele serviço, para botar pedágio, enfim, impressionante, que a gente continua pagando IPVA, que seria para essa função, né, deixar as estradas decentes, né? Mas, enfim, né, o Estado concede aquele espaço, a contrapartida é cuidar, né, manter, equipar, e o que ela pode, em contrapartida, é instalar ali um monte de postos de pedágio, você vai pagando, 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 né? Mais ou menos isso. O rei de Portugal, a partir de uma carta de doação, né, doava faixas de terra em benefício daquele donatário. E ele podia, né, assim, repassar, né, não sendo, não era posse do indivíduo para sempre, eternamente. Né? Quando morresse, ele teria que devolver ao Estado, né? A não ser as partes de terras que ele concedesse a outros. Né? Mas ele tinha como contrapartida, o donatário, a partir desse documento, a carta de doação, tinha o chamado foral, que era um documento que lhe dava a prerrogativa de ser o administrador, de ser o aplicador da justiça naquela região que lhe era doada. Isso tirava o peso do custo da colonização da coroa portuguesa e, ao mesmo tempo, criava a questão, né, dos impostos, porque eles ganhavam aquela terra, mas tinham que pagar uma espécie de aluguel, né, à coroa portuguesa. Se a gente pensar, era um grande negócio para a coroa, né, que não precisava, né, ficar preocupada com a colonização, o povoamento, né, a empresa, né, digamos assim, colonizadora, tá? E, ao mesmo tempo, ainda recebia tributos, impostos desses senhores, né, desses donatários. É comum dizer que somente duas capitanias prosperaram: São Vicente, do Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, de Duarte. Bem, mais ou menos. Acho que essa questão não é tão fechada assim, que só essas duas prosperaram. Tá? Mas o que ficou marcado é que essas duas optaram por um sistema de plantation, com cana-de-açúcar, né? O que acabou gerando uma prosperidade, sim, uma inserção no comércio transatlântico, já no modelo das ilhas atlânticas portuguesas, a Ilha da Madeira, Açores, Cabo Verde, que já tinham esse modelo com a mão de obra escrava africana. Daí começa também a fazer essa conexão, porque boa parte dessas regiões, né, eram povoadas pelos índios, né? A maior parte, né, tanto litorâneamente falando, quanto mais para o interior, as tribos indígenas já povoavam esse lugar. Né? Então, a princípio, essa relação vai se estabelecer como uma tentativa de utilizar a mão de obra indígena, que já estava ali disponível. Só que essa mão de obra, ela estava. Primeiro, que ela não era fixada nos lugares. A tradição aqui no Brasil, a gente não tinha como na América Espanhola, povos como os Incas, os Astecas, já organizados, estruturados. Não, aqui as tribos brasileiras eram nômades e seminômades. Então, elas já não tinham esse apego à terra, digamos assim. Então, estavam em movimento. E, sendo obrigadas por exemplo, a gente chama de ciclo, né? O primeiro ciclo da história econômica brasileira é o pau-brasil. Errado. No meu entendimento, ciclo é aquilo que se completa.
e se completaria como ciclo se depois que te arrancassem as madeiras, botassem nos barcos para levar, alguém implantasse. E depois, né, ia crescendo, depois ia colher. Não. O pau-brasil não foi um ciclo econômico, foi uma atividade exploratória, porque acabaram praticamente com o pau-brasil do Brasil. Né? Ciclo começa com açúcar, a cana-de-açúcar, porque tinha um plantio, tinha a colheita, moer a cana, né? Virava. Hoje em dia, né, a gente tem o açúcar mascavo, né? Então, basicamente, o que era mandado era esse açúcar mascavo, né? Não se tinha essa técnica, né, de clarear o açúcar, né? Aliás, é meio que condenado, né? Açúcar branco não é o mais recomendado, né? Por conta, né, de como é que branqueia esse açúcar, né? Quanto a soda cáustica se coloca, enfim. Né? Bem, tá, então o ciclo econômico, na minha concepção, de vários historiadores, é a partir da cana-de-açúcar, porque aí tinha um plantio, né? Então começava de novo, aí sim daria um ciclo. No pau-brasil se extingue ali. Acabou, e aí? Não tem mais pau-brasil. Né? E isso aconteceu. Ok? Então, né, e os índios sofreram pela questão que eu chamo do tripé da colonização, né? A espada, a peste e a cruz. Né? A espada é o poderio bélico, né? O poderio bélico dos europeus, né? Enquanto os índios estavam lá, né? Pegar a arco e a flecha, bum, estourava uma bomba de canhão, matava 20 com a bomba, 50 de susto, né? Então era desigual, né, essa relação, né? Já te passo a palavra, Tuane, só um instantinho, tá? Então, a espada, a peste, as doenças, as doenças que os europeus trouxeram, os índios não conheciam. Então, uma gripe dizimava uma tribo inteira. Era efeito dominó, caía. Né? Então, assim, as doenças que os europeus já estavam com alguns anticorpos, e além do que os europeus não gostavam muito de tomar banho, né? Enfim, ainda tinha isso, né, para complicar. Então, foi uma bomba bacteriológica. Pensa o seguinte: de 5 milhões, em um século, restaram 1 milhão de índios. Né? E esse 1 milhão vem capengando até os dias de hoje. Né? O que eu falo é um genocídio constante mesmo. Né? Tá? E o outro tópico. Tá bom, tá bom. E o outro tópico seria o quê? A questão da cruz, a evangelização, a catequização, criando, né, uma divergência cultural aos pequenos curumins, sobretudo. Né? Então, a catequização vinha trazer uma outra religiosidade, né? O que confundia, porque imagina, o curumim ali acostumado a saber que tinha Tupã, tinha Jaci, né, Tupã, os deuses da natureza, os deuses da floresta. De repente, aparece uma pessoa lá, toda vestida de preto, né, dizendo, né, não é Tupã nem Jaci, é Jesus. Repete aí bonitinho. Jesus. Isso, que lindinho. Agora, Maria. Isso, olha. Então não tem nada de Jaci, não, tá? Nem Tupã, nem Jaci. Imagina a cabecinha desse curumim, né? Já questionava, quando lá na sua tribo tinha festa, dança da chuva para Tupã. Não, Tupã não. Jesus. Olha como que isso vai, né, desestruturando, desaculturando um modo de pensar, de existir. Né? Então, essas três, né, que a gente chama de tripé da colonização. A cruz, essa catequização, a espada, o poderio bélico e a peste. Né? Então, esses três pontos. E isso levou o quê? Que essa inadaptação
dos indígenas para esse trabalho mais capitalista, mais desse capitalismo selvagem que já diz Eduardo Galeano nas Veias Abertas da América Latina, que nós não tivemos como fugir desse destino capitalista. A gente foi inoculado de capitalismo na veia, né? Porque o objetivo da coroa portuguesa, dos portugueses, era enriquecer, enfim, fazer algum negócio lucrativo e voltar. Tanto é que essas levas, diferente lá do norte, das colônias do norte, lá da América, do atual Estados Unidos da América, a gente falou sobre isso, enquanto os colonos iam com família, né, mulheres, filhos, né, filhos, né, animais de criação, aqui basicamente era masculina, essa vinda era masculina. Né? E que depois, até isso quase um século depois, Manuel da Nóbrega, né, pede, pelo amor de Deus, rei, manda jovens caçadores aqui que eles estão atacando as Índias aqui. E esse brasileiro, né, esses primeiros brasileiros, como diria Darcy Ribeiro, já nasciam marginais. Marginal? Como assim? Pô, bandido? O professor falou que... Não, não é isso. À margem da sociedade. Ele nem se parecia, nem se sentia pertencente à tribo indígena e era rechaçado pelo branco, né, branco português, que obviamente não lhe dava paternidade, não reconhecia essa paternidade. Né? Então, os primeiros brasileiros, frutos dessa mistura do branco, né, português, europeu, com as Índias, essa mistura, o que nascia dessa mistura, esses primeiros brasileiros não eram identificados em nenhum desses dois grupos. Já começaram à margem da sociedade. Daí que o Darcy Ribeiro levantou essa imagem, né, do brasileiro já nascer marginal, né, à margem em busca de uma identidade, de se olhar no espelho, eu sou brasileiro. E talvez, né, essa nossa indefinição, dessa multietnicidade, que só foi ampliando, né, com a chegada, depois com os negros africanos, depois com levas de imigrantes europeus, italianos, alemães, poloneses, com árabes, né, com judeus, enfim, com, né, esse caldeirão, com orientais, com chineses e, sobretudo, japoneses. Então, o brasileiro é fruto dessa grande miscigenação, dessa mistura, né, que muitas vezes nos dá essa crise de identidade. Né? Quem somos nós? Dito isso, voltando lá, né, devido. Né, então, esses poderes, né, eram destinados ao donatário. Né? E o Martim Afonso de Souza também veio imbuído de muitos poderes, lhe foram outorgados esses poderes, né? Tanto jurídicos quanto, né, policiais, digamos assim. Né? E os capitães donatários também tinham esses poderes. Devido a abusos nas funções judiciais que alguns cometiam, houve uma estruturação do judiciário, que iniciou-se em 1549, com a instalação do governo geral. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza. Junto com o governador geral veio o desembargador Pero Borges, que desempenhou a função de administrador da justiça, no cargo de ouvidor geral. Aqui a gente pode começar a perceber, né, esse desmembramento, né? Sendo uma prerrogativa do rei, que ele repassa, no caso, tanto para o Martim Afonso de Souza, que era um dos donatários, tá? Entre os 13 donatários, Martim Afonso, né, herda ali, ele, o irmão, algumas capitanias, né, mais em relação ao Sudeste, onde é hoje o Sudeste, tá? Vão criando essas hierarquias. E com a figura do governador-geral, que seria uma função mais executiva, né, para liderar, né,
essa parte mais judiciária, jurídica, a figura do ouvidor geral, né? Cada capitania tinha um ouvidor da comarca, que solucionava as pendengas jurídicas nas vilas. Caso alguém se sentisse prejudicado com alguma decisão do ouvidor da comarca, poderia recorrer ao ouvidor geral, que ficava na Bahia. A primeira capital brasileira, né, é Salvador. Okay? Lá foi o núcleo, né? Quando cria-se a 1549 o governo geral, né, essa sede do governo geral é Salvador. Devido à complexidade e especificidade das funções judiciais da época, as funções judiciais confundiam-se com as funções administrativas e também com as funções policiais. Então era tudo meio que junto, né? Não tinha essa. O que vai sendo depurado, e só um parênteses, e hoje bagunçado, né? Hoje a gente está vivendo essa crise institucional, né? Mas essa depuração vai acontecendo ao longo da história. O que é prerrogativa, né, de um poder, até porque também estamos falando aqui do século XVI. Essas definições de legislativo, executivo, judiciário vão ser propostas no Iluminismo, pelo Montesquieu, estamos falando aí já do século XVIII, e postas em prática no final, né, do XVIII, início do XIX, com o advento da República Norte-Americana, por exemplo. Né? Então, nesse contexto, o poder jurídico, militar, o poder, né, econômico, isso tudo está no mesmo pacote. Estamos falando de um período que o absolutismo era a marca. Ok? Tá? Haviam outros responsáveis pela efetivação das atividades jurisdicionais nas comarcas. Começam a ter funções, né? Os chanceleres, contadores e vereadores. Aliás, vereador surgiu antes de prefeito, né? Essa ideia das câmaras municipais, a figura do prefeito ela vai aparecer já na República. Né? É com a República que esse cargo vai ser pensado. O que resolvia, né, as questões era a Câmara Municipal. E quem acabava tendo essa identidade meio que como prefeito era o presidente da Câmara Municipal. Né? Tá? Então, esses chanceleres, contadores, vereadores formavam os conselhos ou câmaras municipais. Na Bahia surgiram os juízes do povo, que eram eleitos pela população. Existiram esses juízes de 1644 até 1713. Às vezes, em história, alguns conceitos enganam a gente. Povo? Que povo? Que povo é esse? Né? Então, provavelmente, né, não eram as classes populares, de fato, e sim os que não tinham terras, né? Então era uma espécie de uma classe média sendo formada ali, tá? E não as classes populares, como a gente entende ou pensa, né? Quando fala assim, vamos fazer tudo para o povo, né? Então a gente pensa, né, nessa classe mais popular, pobre. Então, nem sempre povo significou isso, simbolizou isso. Também houve os almotacés, né, extintos em 1830, falei de 1830, que tinham jurisdição restrita, assim como os juízes do povo. Os almotacés julgavam as causas relacionadas a obras e construções. E de suas decisões cabiam recurso para os ouvidores da comarca. Com o tempo, o corregedor passou a ter mais poderes sobre os ouvidores e juízes, tornando-se a autoridade judiciária superior nas comarcas. Qual era a estrutura, né, do judiciário no Brasil colônia? Com a chegada, aí já tem um corte grande, né, depois também, chegada da Corte Real, já estamos falando do século XIX. Tá? Então, essa estrutura ficou por muito tempo, né, organizada aqui. Né? Com a chegada da Corte Real ao Brasil, isso em 1808, né, vieram também os juízes, que eram chamados de ouvidores do cível e ouvidores do crime.
civil penal, né? Ainda não tinha é, essa denominação, mas já se começava a pensar como uma influência, né, das legislações, dos códigos circulantes na Europa. Esses juízes formaram o que se denominou Casa da Justiça da Corte. Além das ordenações, as fontes normativas utilizadas pelo judiciário da época eram Lex Romana Visigotorum, né, dos visigodos, direito comum dos povos germânicos. Olha o conceito de, como diria o sambista, olha o direito consuetudinário aí, gente, né? Já codificado, já escrito, mas a partir de costumes, tradições. Os privilégios, direitos assegurados aos nobres pelos reis. Desconfio eu de que, durante muito tempo, as cartas de doação lá para os donatários ainda garantiram, e não é muito diferente, não, que muitas famílias de grandes proprietários rurais no Nordeste, no Norte do Brasil, ainda sejam meio que descendentes lá, né, das suas raízes dos donatários, né? E os forais, leis particulares locais asseguradas pelos reis. Lembra que eu falei para vocês que os donatários recebiam, né, esses forais, né, que lhe davam a prerrogativa do uso, né, da justiça, enfim, eles eram os, né, eram a lei no, na sua jurisdição territorial. Com a expansão do reino pela reconquista do território na Península Ibérica aos mouros e a uniformização das normas legais consolidadas nas ordenações do reino, Afonsinas, 1480, Manuelinas, 1520 e Filipinas, 1603, foram seguindo outras figuras para exercerem a função judicante e aplicarem as diversas formas normativas. Algumas figuras vão surgindo nesse contexto ainda do Brasil colônia. Juízes da terra, ou juízes ordinários, eleitos pela comunidade, não sendo letrados, que apreciavam as causas em que se aplicavam os forais, isso é, o direito local, e cuja jurisdição era simbolizada pelo bastão vermelho que empunhavam. Eram 2 juízes da terra por cidade. Juízes de fora, olha de onde vem esse nome aí, juiz de fora, né? A figura criada em 1352, isso lá, né, em Portugal. Nomeados pelo rei dentre os bacharéis letrados, com a finalidade de serem o suporte do rei nas localidades, garantindo a aplicação das ordenações gerais do reino. Né? A gente já viu isso também no caso inglês, né, da Common Law. Esses juízes eram os representantes do rei naquela localidade. Não dava para o rei estar presente em tudo. E iam com essa prerrogativa. Então, no Brasil, foi trazido também né, esse juiz de fora, né, que vingou como nome de cidade lá, na mais carioca das cidades mineiras, que é Juiz de Fora. Juízes de órfãos, com a função de serem guardiões dos órfãos e das heranças, solucionando as questões sucessórias a eles ligadas. Também os provedores, colocados acima dos juízes de órfãos, para cuidado geral dos órfãos, instituições de caridade, hospitais e irmandades, e legitimação de testamentos, feitos naquela época verbalmente, o que gerava muitos problemas, obviamente. Né? Então, hoje precisa ter um documento assinado, escrito, para, né, causar menos problemas. Mas os provedores, não falo de provedor, está ligado à questão de dinheiro. Corregedores, nomeados pelo rei, com a função primordialmente investigatória e recursal, inspecionando em visitas às cidades e vilas que integravam sua comarca, como se dava a administração da justiça, julgando as causas em que os próprios juízes estivessem implicados. Os desembargadores, magistrados de segunda instância que apreciavam as apelações e os recursos de suplicação para obter a clemência real. Então, levavam essas questões, né, ao super STF, que seria o próprio rei, né, o rei de Portugal. Então, diretamente com o rei, as petições formuladas pelos particulares em questões de graça e de justiça.
preparando e executando as decisões régias. Aos poucos, os reis foram lhes conferindo autoridade para tomar, esse sim, em seu nome, as decisões sobre tais matérias, passando a constituir o desembargo do paço. Para não ficar levando, até porque imagina, né, o tempo, né, de funcionar isso, né? O tempo de funcionar essa justiça se teria que levar ainda ao rei, né? Imagina, né? Não dava para passar um e-mail, não dava para passar um WhatsApp, né? Então imagina, né? É, como era difícil, né? Todo esse trâmite. Então chega-se determinado momento que o rei percebe que, epa, também, né, me trazendo coisa lá do fim do mundo para eu resolver aqui, resolve aí, né? E vai criando essa estrutura jurídica, né, no Brasil. A Casa da Justiça da Corte passou, então, a se chamar Casa da Suplicação, né? As súplicas, né? Súplica, pedidos, né? Mudando também sua função, constituindo-se um tribunal de apelação. A Casa da Suplicação era formada por duas mesas, uma civil, do civil, né? E uma criminal, do crime. Você vê que essas questões já vão sendo, né, aparentemente, ainda não com tanta estrutura, né, mas vão sendo desenhadas, né, como o Código Civil, e depois que a gente vai ver, né, já desde 1830, e depois um Código Penal, já no século XX, né, 1917, né, que vai entrar em vigor. Também conhecida como casinha, e formalmente chamada de desembargo do paço. Julgava as apelações criminais onde a pena imputada fosse a pena de morte, podendo ser agraciada ou não com a concessão da clemência real. Essa estrutura, a gente está falando, né, de Portugal, que depois vai sendo transferida para cá, ok? Todo esse desenho estrutural depois vai sendo replicado nas colônias portuguesas e no Brasil, né, no caso do Brasil. Em 1521, o desembargo do Paço transformou-se em Corte Independente Especial. Em 1532, foi criada a Mesa de Consciência e Ordens para resolver os casos jurídicos e administrativos, que contavam com foro privilegiado, que eram os que se referiam às ordens militar-religiosas, Ordem de Cristo, Ordem de Avis e Ordem de Santiago. Com o tempo, a Mesa de Consciência e Ordens excedeu suas funções e passou a julgar as causas eclesiásticas que envolviam os clérigos do reino. Em Portugal, a questão da religião sempre foi muito misturada com o Estado, né? Portugal era um Estado, não era um Estado laico, pelo contrário, era um Estado onde a Igreja Católica tinha uma ascendência enorme. Com a instituição dos tribunais de relação, como cortes de segunda instância, a Casa da Suplicação passou a ser a Corte Suprema para Portugal e as colônias. Assim, a Casa da Suplicação passou a ser o intérprete máximo do direito português, constituindo suas decisões, assentos que deveriam ser acolhidos pelas instâncias inferiores como jurisprudência vinculante. O corregedor ou o provedor é quem decidia o que podia ser considerado como instância última. A indicação das instâncias recursais variava pelo valor da causa. E, conforme o valor, a apelação poderia ser direta para o Tribunal de Relação. Essa é a origem do Instituto da Alçada como limite valorativo para a revisão de determinada decisão. Bem, essa estrutura, né, assim, ela tem esse momento aí do corte da União Ibérica, né? Por exemplo, 1587, aí já pensando no Brasil, tá? Filipe II criou um tribunal de relação no Brasil. Então, começando a replicar essas estruturas que estão em Portugal e Espanha para cá. O Tribunal de Relação da Bahia. Com a criação desse órgão colegiado, houve um declínio nos poderes dos ouvidores. Sob pressão dos governadores gerais, que controlavam os ouvidores, o Tribunal de Relação da Bahia foi extinto em 1626,
voltando a ser reinstalada em 1652, dessa vez como Corte Superior Brasileira. Coloco aí uma questão que a gente estuda lá. O primeiro governador-geral, né, Tomé de Souza, o segundo governador-geral, Duarte da Costa, e o terceiro governador-geral, Mendes Sá. Né? E o quarto governador-geral? Não teve mais. Como assim? Dividiram a partir, né, com a morte do Mendes Sá, dividiram em governo do Norte, com essa centralidade na Bahia, em Salvador, e o governo do Sul. Né? Então, o governo geral do Norte e o governo geral do Sul, cuja a sede, né, passa a ser o Rio de Janeiro. Então, essa divisão administrativa, a percepção, né, e olha, já está quase um século depois dessa colonização, perceberam que era muito difícil dar conta de um lugar tão grande, né? E aí fazem essa divisão. Okay? Em 1734 foi criado o Tribunal de Relação do Rio de Janeiro para desafogar o excesso de processos que comprometiam o bom funcionamento do Tribunal de Relação da Bahia. O Tribunal de Relação do Rio de Janeiro era formado por 10 desembargadores, divididos em 4 câmaras de 2 ou 3 juízes. Uma missa era celebrada antes das sessões. Aí a questão da junção aí, né, do poder, né, a ideia do poder laico é uma questão da República. Né? A República vai trazer essa tendência, né, do Estado laico, porque antes o Estado era... e daí da tradição, né, de todos os... Né, de todos os fóruns, a maioria dos fóruns, né, durante tanto tempo, tiveram um crucifixo, tinha uma imagem cristã, né, nos seus espaços. Né? Hoje é até facultativo, né? Não é nem facultativo, não está na lei. Na verdade, é mais uma questão cultural, né, de tradição, do que efetivamente, até para não dar essa ideia de que as questões religiosas interfiram, né, nas questões decididas no plano jurídico. Né? Mas lá, né, uma missa era celebrada antes das sessões para que as decisões a serem tomadas fossem presididas pelo ideal de justiça. Mas se tem uma missa, não era só o ideal de justiça, era o ideal, né, ou pelo menos tirar esse peso de ser só uma decisão humana e evocar essa presença divina. Em 1758 foi criada a Junta de Justiça do Pará, que era um órgão recursal colegiado de nível inferior aos tribunais de relações. Era presidida pelo governador da província e formada por um ouvidor, um intendente, um juiz de fora e 3 vereadores. Adotava uma forma processual sumária. A partir de 1765, foram criadas outras juntas semelhantes, abrangendo localidades distantes. Né? Quando a gente tem a transferência para o Rio de Janeiro. Né? A sede, né, da Colônia Brasil passa para o Rio de Janeiro, através da criação de cortes de justiça responsáveis pela revisão das sentenças dos magistrados singulares de primeiro grau. Né? Salvador estava mais distante do ciclo, né, do ouro, da região ali do ouro, então, por isso, transferem a capital para o Rio de Janeiro. A partir do século XVII, começam a funcionar tribunais e juizados especializados, juntas militares, conselhos de guerra, para julgar os crimes militares e crimes conexos, juntas da fazenda, juntas do comércio. Né? Já no fim do período colonial, o Brasil possuía seus tribunais e magistrados próprios. Porém, as instâncias recursais superiores encontravam-se em Portugal. Nesse contexto, a gente já tem também uma questão, é que a formação, né, não tínhamos internamente no Brasil a formação,
né, em direito. Tinham que ir para a Europa, né, e, sobretudo Portugal, né, Lisboa, Coimbra, né. Então, para ocupar esses postos aqui, esses filhos dos fazendeiros, né, que podiam estudar, né, iam para a Europa, se formavam lá e, quando voltavam, acabavam, né, ocupando esses postos, esses cargos. A elitização da sociedade brasileira se dá há muito tempo, né? E o atraso, né? Porque se você pensar no México, até no Peru, a questão das universidades acompanham a instalação, né, da colonização espanhola. O Brasil, só no século XIX, a partir da chegada da família real, isso em 1808. Então, percebam, tanto na questão da imprensa, a questão dos jornais circulando, os livros sendo, né, rodados aqui, né, nas gráficas, e as universidades, não universidades ainda. Universidade é o fruto do século XX, que a universidade é a reunião de vários cursos de diversas áreas, né, científicas, né? Então, das faculdades, o ensino superior no Brasil, o único que tinha era de teologia, mas estava ligado à formação de sacerdotes, né? Então, só no século XIX, olha o nosso delay aí em relação até à própria América Latina, que os cursos superiores vão sendo implementados. Medicina e direito. A princípio, direito e medicina, e depois engenharia, ligada à questão militar, né? Enfim, que foram os primeiros cursos que começaram a vir aqui no século XIX. E a ampliação, né? A ampliação desses formandos, né? Desses bacharéis, para ocupar esses cargos que vão sendo criados, né? Então, a estrutura brasileira no fim do período colonial era a seguinte. Aí vem, vocês vão dar uma olhada, já estamos terminando, né, a aula, né? Vocês dão uma olhada nessa estrutura, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, né? Com a vinda da família real no Brasil, a relação do Rio de Janeiro foi transformada em casa da suplicação, o que era lá na Bahia, né, em Salvador, né, para todo o reino, com 23 desembargadores. Né? Então, a estrutura teve que aumentar. E como o rei estava aqui, né, e começam a ser instaurados os primeiros cursos de ensino superior, né, essa estrutura burocrática judiciária vai ter um incremento enorme, vai crescer, né, bastante. Né? A burocracia estava no âmago da justiça brasileira desde o seu nascimento, desde a sua criação. O sistema judicial e o sistema jurídico herdaram uma estruturação altamente burocrática. E talvez por isso, devido aos vários postos e cargos que engendram a máquina judiciária, no passado e atualmente, temos uma justiça arcaica e lenta. O papel que o sistema jurídico teve nos primeiros séculos, onde serviu tão somente como instrumento de manutenção do poder imperial português, onde não havia uma justiça plena, igualitária como a conhecemos, entre aspas, né, nos dias atuais. Ou, pelo menos, né, como pretendemos que ela seja. Um S a mais aqui. Ou, pelo menos, como pretendemos que ela seja. No lado positivo, é louvável a evolução que o sistema jurídico brasileiro experimentou nesse período, com uma estrutura complexa, pois é na complexidade que as várias formas de pensar se encontram e interagem, formando, ou ao menos tentando formar, experimentando, um direito moderno e evolutivo por natureza. Esse slide eu não coloquei ainda, vou colocar para vocês, tá bom? Como esse aqui também, falando do Império, né, que a gente vai já estamos aqui terminando, né? Só mais um pouquinho. Vou colocar esse também lá para vocês, que aí a gente já vai entrar na questão da primeira Constituição brasileira, outorgada em 24,
né, por Dom Pedro, enfim. E o Código Criminal de 1830, né? Então vamos, mas eu já vou colocar, aliás, vou colocar todos os slides que eu preparei, que são 4, em relação à história do direito no Brasil. Quem quiser já ir lendo, tá? Porque é engraçado que sempre chega nesse momento, né? Vai ficando difícil de dar conta disso tudo, né? Mas eu acho que é legal de disponibilizar. Esse material eu quero e vou disponibilizar para vocês. Só como uma última reflexão que a gente pensa, enquanto eu vou colocando aqui a lista de presença, né? Se comparado com a América Latina, né, toda fragmentada, a gente pensa, mas por que o Brasil conseguiu ter essa unidade territorial, esse país, né, continental? Uma questão aí está ligada à vinda, né, na minha percepção de historiador e também na percepção de outros historiadores, a gente coloca a questão da vinda da família real como um fator que possibilitou a unidade territorial brasileira. Por quê? O rei, a figura do rei, a relação com o rei era um retrato na parede. E na América Latina isso sempre foi assim e nunca mudou esse papel. No Brasil, experimentamos, né, nossos antepassados, a figura do rei materializada em Dom João, que vai ser coroado rei aqui, né, no Brasil, rei do Brasil e reino e Algarves, Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, enfim. Essa ideia, essa figura era real. Então, do norte ao sul, todos, né, desejavam, por exemplo, conhecer o rei, vir beijar a mão do rei, que vivia, né, no Rio de Janeiro, né, entre o Paço Imperial, entre a Quinta da Boa Vista, né, enfim, esse desenho, né, então, assim, o rei era real, essa figura existia, estava aqui, e dava uma sensação de pertencimento. Enquanto na América Espanhola, várias rebeliões vão acontecendo, né? E quando, no século XIX, o momento de emancipação dessas regiões, contou a gente ter tido a presença do rei aqui. E o seu herdeiro, seu filho, estar aqui e ser uma das lideranças desse processo de emancipação. Isso permitiu, óbvio, que com muitas guerras, a gente acaba contando a história como se a independência brasileira fosse só de boa. Não, teve muita guerra, nem todo mundo aceitou, nem todo mundo queria esse corte, que é um corte mais ou menos, né? Porque o filho, né? Quem é o rei do Brasil? É filho do rei de Portugal. É um corte mesmo ou um negócio em família? Né? Vamos abrir uma filial lá, tem a matriz e vamos abrir uma filial. Enfim, né? Então, assim, são coisas para serem pensadas. Mas, de qualquer maneira, tiveram guerras, sim, lutas, mas que permitiu essa ideia de unidade. Quem estava lá, vivia lá no Amazonas, se sentia representado por ter um rei distante, longe a beça, que provavelmente em vida ele não ia conhecer, mas sabia que ele estava no território chamado Brasil. Então, acho que esse sentimento né, essa sensação e sentimento de pertencimento a um lugar gerou essa questão dessa brasilidade e da possibilidade da manutenção de um Estado territorial, né, continental, como é o Brasil. Bem, então no próximo encontro a gente vai falar sobre isso, né? O Brasil se torna independente, né? A questão judiciária, legislativa, a Constituição, depois a virada para a República, né? E aonde a gente conseguir. E os slides já vou colocar lá, tá bom? Muito obrigado aí pela companhia de vocês nessa manhã. Valeu e até a semana que vem. Tchau, tchau.